Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, eu espero que sim. Estamos aqui então de volta para passarmos para vocês a psicografia feita no dia 1º de abril de 2025. Bem, gente, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. E aqueles que têm nos acompanhado aqui, muito obrigado pelo apoio e o carinho de vocês. Bem, antes mesmo de começar essa psicografia, já vou avisando de antemão que é uma mensagem bem curta, ok? Que começa assim: a vida na matéria já não é dura o suficiente? É mesmo preciso aterrorizar as pessoas, prevenindo-as de certos sofrimentos que poderão passar após a morte? Compaixão, meus amigos, compaixão. Deus é amor. Jesus foi o seu porta-voz aqui na terra. Até quando iremos acreditar na punição após a morte? Deus é ou não é amor? Reflitam, pois. Isso já é muito, quer dizer, refletir, né? Reflita sobre isso. Fiquem no amor de Deus. Como pode ser esse amor? Fiquem com Deus, até a próxima. Bem, gente, infelizmente, a gente vê por toda parte muitos avisos amedrontando as pessoas sobre o que pode acontecer com elas, com a gente, né? Depois que nós morrermos aqui, ou melhor dizendo, sairmos da vida da matéria para irmos para a vida espiritual. Então a gente vê realmente muita pregação alertando, né, que devemos ser bonzinhos, que devemos ser amáveis, que não podemos ser egoístas, vaidosos, pereré, parará, sem que isso nos acarrete sofrimento do outro lado. Bem, esse irmão aqui, ele está falando para a gente refletir sobre tudo isso aí. É certo, é claro, evidente, que nós estamos aqui encarnados por um propósito, motivo, seja ele qual for. Eu acredito que estamos aqui para crescermos moralmente, né, intelectualmente. E ninguém consegue crescer o suficiente apenas vivendo uma vez só. Por isso que eu acredito na reencarnação. Por isso nascemos, né, morremos e vai se trocando esses papéis por diversas vezes. Não tem um número exato, né? Isso é questão de cada um. É como um aluno que entra na escola, né? Aquele que mais se dedicar vai terminar o curso no período previsto. E aquele que for mais relaxado vai levar mais tempo, ok? Mas, quando se trata da moral e inteligência do homem, do espírito, nós não temos como avaliar se fulano está mais atrasado ou mais adiantado que a gente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se tem, você conhece alguém, ou sabe, não precisa conhecer alguém pessoalmente, ou toma conhecimento que existe, que a gente sabe disso e toma esse conhecimento, uma pessoa que é voltada para a maldade, para os crimes de todas as espécies, não vou aqui especificar quais, e você não se enquadra nesse quadro, né? Não faz parte desse, claro que não. Você vai considerar automaticamente, a gente pensa o seguinte, que esse irmão está mais atrasado que a gente. Esse espírito está muito mais atrasado que a gente. Isso é a primeira ideia, primeiro pensamento. E alguns de nós também pensamos, nós espíritas às vezes nos enganamos também, quando tiramos as conclusões que uma pessoa que nasceu aleijada, com deficiência, seja ela qual for, física, visual ou mental, a gente geralmente pensa, esse espírito é muito mais atrasado que eu, está
pagando por um erro, um crime que ele cometeu. Bem, isso é uma visão muito errada, muito acanhada, muito pequena e completamente errada. Primeiro, para a gente poder achar que o espírito é mais atrasado que a gente, nós precisaríamos conhecer a idade espiritual desse espírito. Quando ele foi humanizado por Deus. Quantos anos ele tem, né, vivendo como ser humano? E quantos anos você tem vivendo como ser humano? Se você conseguir, se eu conseguir, se nós conseguíssemos ter esse conhecimento, aí poderíamos sim afirmar que tal espírito é mais atrasado que a gente. Ok? Como nós não temos esse conhecimento, como esse conhecimento somente Deus o tem, então qualquer julgamento que façamos a esse respeito, estamos completamente enganados. Porque o espírito, cada um de nós, tem a sua idade espiritual. Hoje, nesse momento, nessa hora, nesse exato segundo, estão sendo humanizados as almas de alguns animais, passando pela primeira experiência em vida num corpo humano, em outros planetas, é claro que não na Terra. Essa fase do planeta Terra já passou há muitos séculos atrás, quando o planeta era um mundo primitivo, ok? Mas estão sendo humanizados hoje. Então, gente, esses espíritos vão cometer atrocidades que você não comete, mas que você já cometeu. Então, se o irmão está passando por uma dificuldade, nasceu com deficiências físicas mentais, pode ser que esse espírito seja muito mais novo que você seja um espírito muito mais velho com ele, e por isso as coisas que ele faz para você são atrocidades, mas para ele não. Ok? Então, partindo desse princípio, quando esse irmão fala aqui, né, porque os alertas são para todos. Ah, faço bem, ame, não faço mal, é para todo mundo. Mas o que dizer essa cobrança para um espírito que ainda é muito jovem, comparado a outro espírito que tem uma idade espiritual muito maior? Ele vai errar, não adianta você falar para ele, não mate, não roube, não faça isso, não faça aquilo, ele vai fazer. Do mesmo jeito que você fazia também quando você era jovem. Mais jovem do que é, porque você ainda é jovem, mas quando você era muito mais jovem. Então, como é que pode haver um castigo, uma punição após a morte por um irmão desse? Porque a gente sempre imagina, os assassinos, esses quando morrer, vão sofrer amargamente do outro lado, pelos crimes que cometeu, pelos assassinatos que cometeu, e a gente faz julgamentos sem ter conhecimento de causa. É isso que esse irmão vem nos alertar aqui, ok? Porque se joga tudo no mesmo caldeirão. O ser humano, infelizmente, ainda é assim. Nós ainda, espíritos, aqui nesse planeta, ou para qualquer outro planeta que a gente vá, ainda pensamos dessa forma. Achamos que a atitude do outro, né, os erros dele, ele vai sofrer, é um pecado mortal. Ele vai sofrer, vai ser perseguido pelas almas daqueles que ele maltratou, que ele roubou, que ele coisa. Gente, tudo isso pode acontecer. Mas esse espírito não é pior do que você, nunca foi, nunca será. E você nunca foi melhor do que ele. Você está melhor do que ele, é diferente. As coisas que ele comete hoje, provavelmente você já cometeu. O que ele vai sofrer do outro lado faz parte da necessidade dele. É a necessidade que ele tem. Coisa que você já passou e já teve também as suas próprias dificuldades. Então, gente, para sofrer do outro lado, quando sair da vida aqui da matéria, existem muitos pontos e contrapontos, muitas possibilidades de ser assim ou assado. E essas possibilidades estão intrinsecamente ligadas ao próprio espírito, referente às suas atitudes em vidas anteriores e referente à sua idade espiritual. Deus não pode criar uma regra igual, né, para um espírito adulto e um espírito infantil. O homem não cobra de uma criança da mesma forma que cobra de uma pessoa adulta. Por isso até falamos, o de menor tem uma regalia quanto aos seus crimes. E aquele que tem mais de 18 anos, que é o de maior, as penas são mais pesadas. Então, mesmo na lei do homem, embora ainda seja muito
desequilibrada, podemos assim dizer, não é muito justa, né? É uma lei bem injusta, ainda assim existe uma moral. Como Deus então poderia julgar de forma diferente ou pior do que o homem? Como Deus colocaria um espírito que tem poucas vidas, né, como ser humano, condená-lo tanto quanto aquele outro que já viveu muito mais e persiste ainda nos erros? Seria injustiça. Então, Jesus falou, se eu não me engano, a cada um a sua obra. Não te preocupe em querer ver os erros dos outros, porque você não tem esse direito. Te digo mais, nem o poder e muito menos o direito. Não te condene pelos erros que você cometeu, porque se você já tivesse passado pelas coisas que te fez cometer o erro, se tivesse aprendido, você não os teria cometido. Certo? Deus está atento com cada um dos seus filhos. Ok? Quando nós sairmos daqui dessa vida, cada um de nós, vamos sermos recebidos do outro lado por espíritos amigos, parentes de vidas passadas, amigos, até da vida atual. Alguns que já saíram daqui antes da gente, né? Eu estou com 70 anos, então é claro que já passou muita gente da minha vida atual, já foi para a vida espiritual. Pode ser que eles venham me recepcionar, pode ser que eu nem os enxergue. Isso não quer dizer que eles não estejam ao meu lado. Pode ser que você não entenda Deus, mas isso não significa que Deus não te entenda. Pode ser que você não sinta Deus, mas isso não significa que Deus não te sinta. Vocês entendem bem isso? Conforme ele fala aqui, e eu concordo realmente com muitas coisas que ele fala. Deus é amor. Deus não está preocupado em fazer justiça porque ele não julga ninguém. Não, Deus nunca julgou ninguém. Ele pode, mas ele não faz. Ele criou uma lei da natureza natural, né? Não tem gente que pega dinheiro emprestado e não se preocupa em pagar? E não tem aquele outro que pega dinheiro emprestado e se preocupa em pagar? Mas esse que não se preocupa em pagar o que deve, um dia ele irá se preocupar em pagar, quando alguém fizer o mesmo com ele. Aí ele entenderá o erro que estava cometendo. Então, essa é a natureza. Aquilo que devemos aos outros, seja moralmente, seja financeiramente, seja o que for, se a gente não entende isso agora, um dia entenderemos quando os outros fizerem a mesma coisa com a gente. Essa é a lei da natureza. Não é Deus fazendo acontecer, somos nós que fazemos acontecer. Nós atraímos outros irmãos pela energia que vibramos. Se eu sou ladrão de banco, eu vou me juntar com pessoas que praticam o mesmo crime. Não é assim que a coisa funciona? Mas quando um desses irmãos me roubar, qual será a minha reação? Aí então eu irei questionar. Então eu vou ser roubado por quem? Por uma pessoa honesta? Não. Por uma pessoa que vibra igual a mim, semelhante a mim. Entenderam? Então nós não precisamos sair desta vida, ou vivermos uma vida preocupados com nossos atos, no sentido de ficar com medo do que vai acontecer após a morte. Porque quando saímos desse corpo aqui, todos nós, eu, você, não tem diferença alguma, seremos sim amparados pelos espíritos bons. Agora, aquilo que pensamos e vibramos, o nosso jeito de pensar e de agir, nossos pensamentos, vão nos deixar sob certas condições que nos levará por determinados ambientes. Se você se arrepende muito por algo que você cometeu de errado, você está com complexo de culpa, tu vai para um ambiente onde diversos cometeram o mesmo erro que você e vai ouvir muitas lamentações. Esse é um fato possível, passível de acontecer. Mas se você compreende que você fez porque
você não conseguiu fazer melhor, você pede perdão. Não te perdoo, eu sei que é difícil alguém perdoar alguém nesse mundo. Somos muito egoístas, queremos perdão, mas não queremos perdoar. Queremos amar, mas não queremos sermos amados, mas não queremos amar. Essa que é a verdade. Nosso egoísmo é muito grande. Mas se você pediu perdão de coração, lute para não repetir. Use e abuse de Deus, no bom sentido, pedindo ajuda e auxílio. Não se canse de pedir ajuda a Deus, porque Ele não jamais irá se cansar de ouvir o teu pedido de ajuda e de socorro. Use e abuse do nosso Mestre Jesus Cristo. Conforme esse irmão fala aqui, né? Jesus foi o porta-voz aqui na terra de Deus, né? Use e abuse dele. Peça ajuda a ele. Muitas vezes. Não importa. Eu errei de novo, estou com vergonha. Peça ajuda que vai chegar o momento que você vai conseguir se livrar de tal erro que você anda cometendo. A gente pensa que nossos erros vão nos condenar tanto assim, mas não é assim. Olhe para as coisas boas que você fez, as pessoas que você ajudou. É que o homem, infelizmente nós, desprezamos o bem que uma outra pessoa venha fazer. Mas quando nós fazemos, achamos que somos maravilhosos, às vezes. Mas, no entanto, entenda bem, de tanto se falar que vai sofrer, que erramos mais do que acertamos, a gente acaba acreditando nisso. E sofremos do outro lado sem necessidade alguma. Então, dê valor sim às coisas boas que tu fez. Aliás, Jesus falou para a gente, uma só caridade apaga uma multidão de pecados. Certo? Então, a gente tem que observar, né, a nós mesmos. O que eu posso fazer para melhorar meu jeito? Eu posso ser mais educado, eu posso ser mais dócil com as pessoas, eu posso aprender a ouvir mais e a falar menos, eu posso me preocupar em ajudar alguém, dando até conselho, que seja. Eu posso parar 2 minutos por dia, um dia, na semana, fazer uma prece agradecendo a Deus por tudo que Ele faz por mim, pedir a Deus que ajude os nossos irmãos, seja qual for o irmão, esteja ele onde estiver, desde que ele precise de ajuda, de alimento, de saúde, de equilíbrio, de bem-estar, de paz. Podemos fazer isso uma vez por semana? É pouco. Para quem não faz ou nunca fez, é muito. Não é verdade? Para quem nunca fez isso, tirou 1 minuto da sua vida, ou 2, e agora começa a tirar para orar pelos seus irmãos, isso é muito. Vai chegar um dia que essa pessoa, você, eu, nós, vamos nos tornar, vai ser um hábito nosso, fazer isso sempre, diariamente. Então, meus irmãos, não acreditem no que falam tanto, que iremos sofrer. E tem uma coisa que eu não concordo muito, que a gente ouve muito no meio espírita, que fala que o mal é a ausência do bem. Eu, pessoalmente, não gosto dessa frase, não concordo com essa frase, porque fica parecendo que tudo que fazemos que não seja bom é mal. Não é isso? Porque o mal é a ausência do bem, ou seja, eu tenho que viver fazendo bem. Aí eu saio para trabalhar. O trabalho é meu sustento, né? Para eu sobreviver, para comprar meu carro, minha casa. Então é o mal. Porque eu não estou pensando com o bem para os outros, estou pensando bem para mim. Isso é egoísmo. Então eu sou o mal. Então essa frase para mim não soa muito bem. Eu acho que o mal é a ausência do conhecimento. Aí sim, o mal é a ignorância, a falta de conhecimento disso ou daquilo, a falta de conhecimento de saber lidar com isso ou aquilo. Porque quando eu falo falta de conhecimento, é falta de saber lidar com as fraquezas que temos. Lidarmos com a fraqueza de beber, de fumar, de falar mal dos outros, de ter inveja.
de ser egoísta, de ser vaidoso, de ser orgulhoso, de querer se apoderar dos bens alheios, não é verdade? De desejar a mulher do próximo e por aí vai. A mulher e o homem, né? Eu não estou falando aqui só para homem, estou falando para todos nós. Então, nós devemos olhar para nós mesmos com a intenção de crescermos um pouco mais. Todo mundo pode fazer isso, eu, você. Ninguém está impossibilitado de fazer isso. Todos nós podemos, porque nós pensamos. Só aquele que é demente, né? Que já nasce com problema cerebral. É claro que esse não tem a menor condição. Mas nós outros, não, nós podemos fazer isso. Então não acreditem quando falo que o mal é a ausência do bem. O mal é a ignorância. Melhor dizendo, é a falta de conhecimento de algo, a falta de conhecimento de saber lidar com algo. Lidar com a tua fraqueza, com a tua vontade de fazer as coisas que te dão prazer, mas que você sabe que, lá no fundo que não é correto fazer. Porque Deus colocou em cada um de nós a consciência do certo e do errado. Isso é uma centelha divina que todos nós carregamos. É claro que ela tem um peso maior para aqueles que estão preocupados em se melhorarem. Isso tem vários graus, não é verdade? Vocês vejam o exemplo de Chico Xavier. Viveu uma vida toda. Acho que desde que ele se entende como gente, né? Ele viveu uma vida toda em prol do próximo. Para ele foi difícil? Com certeza não. Para nós seria difícil? Claro que seria. Ele passou por diversas provações, ele podia ter se tornado o homem mais rico do mundo. O homem que conseguiu escrever mais de 400 livros. Vocês vejam bem, as pessoas pensam, é pouco 400 livros? Um escritor para escrever um livro leva 5 anos. Isso é para vocês terem uma ideia, que muitos alegam, aquilo ali ele estudou. Olha só quanta presunção das pessoas. Porque Chico Xavier, quando era adolescente, ele gostava muito de ler, né? Eu garanto a vocês que ele não leu 400 livros. Isso eu posso garantir a vocês. Tá? Por mais que ele gostasse de ler, nem tempo tanto para isso ele tinha, porque ele se dedicava ao próximo. Mas vamos supor, por mais que ele gostasse tanto de ler, ele jamais conseguiria tirar da cabeça dele as ideias para poder publicar mais de 400 livros durante a sua vida. Poxa, ele viveu até os 90, né? 90 e poucos anos, não lembro exatamente. Foi 2001, 2002, não é isso que ele desencarnou? Pois é. Bem, enfim. Por ano, quantos livros? Quase 3 livros. Não é isso? 3 vezes 9, 27. Não, 3 não, 4. 4 vezes 9, 36. Não, 5. 5 vezes 9, 40. 400 e pouco. É isso aí. Como se ele escrevesse 5 livros por ano. Coisa que o escritor hábil, inteligentíssimo, que ele não tinha muita instrução, Chico Xavier. Ok? Mas um escritor hábil, inteligente, leva 3, 4, 5 anos para publicar um livro, para conseguir escrever um livro. Esse era o grau de Chico Xavier. A dedicação dele. O amor pelo próximo. Nós estamos muito longe disso, é claro. Mas você está no teu grau, eu estou no meu, o outro está no dele, e por aí vai. E nós vamos galgando esses degraus de acordo com o nosso esforço pessoal. Então, procure você olhar para dentro de você. Não te culpe pelos erros. Te aceite como você é. Entenda que você pode ser melhor do que tem sido até hoje. Eu posso. Todos podemos. Não é que você até hoje foi alguma coisa errada, não. Você foi muito bom. Mas sempre há espaço para melhorar. Né? Tem um ditado que diz assim, deixa eu ver se eu me lembro. As coisas nunca estão tão ruim que não possam piorar. E nem tão boas que não possam melhorar. Olha aqui, eu nem sei onde veio essa frase. Será que foi essa frase veio de mim? Não sei, acho que não. Mas vamos lá. Então, gente, é mais ou menos isso.
Vocês acham que Chico Xavier já chegou no topo? Ele pode melhorar muito mais ainda. Aos nossos olhos, ele está no topo, né? Mas tem coisa que ele pode melhorar. Eu não sei, não tenho a menor ideia. Mas ele próprio sabe. Então é mais ou menos isso, minha gente. Não vamos acreditar que somos pecadores, conforme esse peso da palavra tem. Que infelizmente foi modificada, né, com o passar dos anos. A palavra pecador, na Idade Média, tinha um peso diferente. Pecador era dado o nome daqueles arqueiros que tentavam acertar o alvo com uma flecha e errava. E falava para o cara, ele pecou, ou seja, ele errou. Então, nesse aspecto, ele errou por quê? Porque ele tentou acertar. Era uma coisa até moral. Fulano é pecador, ou seja, ele fica tentando acertar. Isso é nobre. Hoje em dia, falar que o cara é pecador é condenado a um delinquente, né? Ah, fulano é pecador. É a mesma coisa que chamar a pessoa de delinquente. Ou seja, já tem um sentido bem diferente do que tinha na época que foi criada essa palavra. Como demônio também e outras mais. Mas, gente, desculpe aqui a minha colocação sobre esse assunto, mas eu acho que sim, nós podemos melhorar um pouco mais, não devemos ter nenhum medo do que irá nos acontecer depois da morte, porque Deus está presente em todos os momentos, em todos os instantes da nossa vida, através das leis que Ele criou. Nós somos filhos dele, trazemos a centelha divina, trazemos o DNA, é isso, né? DNA, né? De Deus dentro de nós, não do corpo. Isso daqui é matéria, vai ficar da Terra. Esse corpo pertence à Terra, ao planeta. Ele vai se decompor e vai retornar à parte etérea, energética do planeta. Mas você não, eu não. Nós vamos para a pátria espiritual, certo? E se somos filhos de Deus, trazemos uma centelha divina dentro de nós. Sendo assim, nós estamos em comunhão com Deus 24 horas por dia. Ok? Desde que Ele nos humanizou, temos esse contato direto. Você pode querer fugir, eu posso querer me afastar de Deus, posso fazer o que eu quiser, mas Deus não vai se afastar de mim nunca. Para os ignorantes, ainda penso que podem. Mas fazer o quê? Cada um está no seu tempo. Você no meu, no teu, eu no meu, e todos nós estamos no nosso tempo. Então acredite, meu irmão. Acho que essa mensagem aqui foi bem curta, mas que traz bastante reflexão. Quando ele fala aqui no final, reflitam, pois. Isso já é muito, refletir já é muito. Fiquem no amor de Deus. Como pode ser esse amor de Deus? Vocês acham que tem limite? Vou deixar essa pergunta para vocês e me respondam. Eu terei grande e imenso prazer em responder. Até a próxima. Como o irmão fala aqui no final, fiquem com Deus. Até a próxima.